Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Hoje nós vamos usar muito a Bíblia. E nós vamos ter uma pregação hoje meio que didática. A gente vai tentar transmitir para os irmãos de uma forma bem didática aquilo que vai ser ministrado nessa noite. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias Antes de falar o capítulo, eu vou ler um versículo para os irmãos. Esse versículo diz assim: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Os irmãos sabem quem proferiu essas palavras? Quem? A esposa de Jó, né? Então abra aí a sua Bíblia em Jó, capítulo 2. Irmãos, nós estamos diante de um quadro de extremo desespero, de uma pessoa que preferiu desistir diante da dificuldade que ela estava vivendo, a continuar a crer e continuar lutando pelo objetivo principal daquela mulher, né? Ela era um retrato de uma pessoa incrédula que não possuía sua fé firmada no Deus que ela servia. Então ela não entendeu, ela não discerniu o processo que estava vivendo seu esposo Jó. Ela não entendeu. E quando ela presenciou todo aquele quadro de desespero, aquele quadro que estava vivendo seu marido, ela preferiu abrir mão. E o pior, ela só não disse para ele morrer. Ela falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Chega, para que continuar sofrendo? Os irmãos sabem que Jó, ele era um homem justo, Jó era um homem piedoso, Jó vivia numa terra chamada Uz, e ele era um homem muito abençoado porque ele possuía riquezas, ele tinha uma família amorosa, ele era próspero. A Bíblia, ela descreve Jó como sendo um homem íntegro, um homem reto, um homem que era temente a Deus. E mais, ele procurava se desviar do mal. Jó era esse homem, um homem que possuía inúmeras qualidades. Então Jó era rico, ele possuía muitos animais, ele possuía terras, ele tinha uma família numerosa, ele tinha vários filhos. E Jó, ele procurava sempre fazer o bem e amava muito a Deus. Ele amava muito a Deus e ele orava incessantemente pelos seus filhos. É interessante que Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, antes mesmo de saber que os filhos tinham pecado. Ele se antecipava oferecendo o sacrifício a Deus, porque se porventura os filhos viessem a pecar, ele já estava ali pedindo a Deus que tivesse misericórdia dos filhos dele. Então Jó, ele era esse tipo de homem. Ele disse que, como é que eu poderia dizer? O Jó ele tinha uma vida tão abençoada e próspera, que aparentemente nada poderia afetar Jó naquela altura da vida dele. Porque tudo que, humanamente falando, um homem poderia alcançar, Jó lhe alcançou. Ele tinha tudo, ele tinha uma vida maravilhosa aos olhos humanos. Tinha uma vida maravilhosa. E os irmãos sabem que o drama de Jó começou quando ele começa a perder
tudo aquilo que ele tinha. Ele começa a perder. Ele começa a receber notícia dos seus servos, do que tinha acontecido com os bens dele, com a família dele. Ele recebe a notícia que as terras dele foram invadidas e que todos os animais que ele possuía, porque ele possuía milhares de animais, haviam sido saqueados, levados, roubados, que os servos, que eles foram invadidos, que os servos que ele possuía, todos foram mortos. Então ele começa a receber, parece que numa sequência, no mesmo dia, várias notícias informando das perdas que ele havia sofrido. Ele perdeu todos os seus animais, perdeu todos os seus bens, ele perdeu a sua família, todos os seus filhos estavam reunidos, e algo aconteceu, e todos os filhos morreram dentro do mesmo local. E aí, Jó se viu de um homem próspero, rico, abençoado, Jó se viu abandonado, perdido tudo que ele possuía, e por último, Jó é afetado com uma enfermidade mortal. Ele foi tomado dos pés à cabeça, e ele ficou com o seu corpo todo tomado por feridas. Diante daquele quadro, a esposa de Jó não suportou ver o que o marido estava passando. Então ela falou: olha, amaldiçoa o teu Deus. Por que você não amaldiçoa e morre? Ela preferiu desistir de Deus, porque ela falou: que Deus é esse, que depois de um homem ter conquistado tudo o que conquistou, em um único dia, perder tudo assim, dessa maneira? Mas a mulher de Jó não entendia o processo de Deus na vida de Jó. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o processo de Deus na nossa vida. E mais, muitas vezes você não entende o processo de Deus na vida do seu cônjuge, você não entende o processo de Deus na vida do seu filho, você não entende, e você tenta interferir. Muitas vezes você tenta inclusive roubar, tirar do coração dele ou daquela pessoa a fé que a pessoa tem. Olha, infelizmente não existe mais solução. Às vezes você procura uma pessoa para te aconselhar e a pessoa chega para você e fala assim: olha, não tem jeito, se eu fosse você eu faria isso. E aí você já lança uma palavra desestimulando, desanimando aquela pessoa de algo que ela gostaria de fazer e não faz, porque ela vai pedir um conselho e a pessoa, ao invés de motivá-la, a pessoa acaba desmotivando. Então a pessoa acaba muitas vezes, ao invés de ser levantada, ela acaba sendo jogada mais ainda para baixo. Então, irmãos, eu gostaria de informá-los que eu trouxe essa história de Jó como um pano de fundo para ilustrar o que todos os dias acontece com as pessoas. O meu objetivo aqui nessa noite é mostrar que nem sempre a nossa vida será como nós gostaríamos que ela fosse. Não é verdade, irmãos? Eu gostaria, sinceramente, que a minha vida fosse uma vida de tranquilidade, uma vida boa, sem problemas. Eu gostaria que fosse assim. Nós gostaríamos que a nossa vida fosse uma vida tranquila, boa. Mas a nossa vida, irmãos, nós passamos por processos. A nossa vida é como, eu ilustrei aqui como sendo, a nossa vida é como se fosse um tobogã. Às vezes nós estamos em cima, às vezes embaixo, às vezes em cima, às vezes embaixo. E nós, muitas vezes, estamos prontos, nós estamos preparados para estar por cima. Nós estamos preparados quando tudo está bem, quando a nossa saúde está em dia, quando a nossa situação financeira está bem, quando nós estamos bem empregados, com um bom salário, quando nossos filhos estão na obediência, caminhando conosco, quando tudo está caminhando do jeito que a gente gostaria, joia. Mas quando vem os dias ruins, quando o tobogã ele pega a parte inferior,
aí começa a afetar a nossa vida, porque nós não estamos preparados para viver os dias maus. E quando os dias maus chegam, nós somos afetados, porque nós não conseguimos suportar a pressão dos dias maus. Agora, é um processo, irmãos, inevitável na vida de cada um de nós. É inevitável. E muitas vezes nós ficamos aborrecidos, chateados, porque você se compara ao irmão, ao seu vizinho ou a outra pessoa, e você fala assim, porque fulano não passa problema, eu vejo a pessoa toda vez tudo bem, por que eu vivo todos os dias com um problema aqui, uma dificuldade ali, uma necessidade ali, e você começa a se comparar com o outro, e começa a se sentir pior do que aquela outra pessoa, do que o seu irmão, porque você não suporta viver os dias ruins, a parte de baixo do tobogã. Interessante, irmãos, que assim como as estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. As estações do ano, elas costumam nos mostrar muito as variações da vida, não é verdade? Porque, irmãos, quando nós estamos na primavera, o que acontece? Primavera, lindo, né? Você passa na cidade, as árvores floridas, flores, um ar gostoso, ambiente bonito, de satisfação. Aí, de repente, a primavera vai, aí vem o verão, é isso, né, irmãos? Verão, aí verão é dia claro, dia de calor, dia de alegria, as pessoas estão felizes, as pessoas estão animadas, as pessoas querem viajar, querem passear, querem curtir a vida porque é verão. De repente, o verão vai chegando ao fim e aí entra o outono. No outono já começa a mudar. O dia já não é mais como era no verão. Já começa a ficar mais nublado, já começa a ficar mais, aquele dia mais, sei lá, mais triste, eu não sei como explicar. E aí vem o inverno, né, irmãos? Dia frio, dia mais escuro. Assim é a nossa vida. Por que eu estou falando isso com os irmãos? Porque, irmãos, nós precisamos entender o ciclo da vida. Nós precisamos entender que nem sempre nós vamos estar por cima, que nem sempre nós vamos estar vivendo ali no topo. Porque você não vai ver na Bíblia, você não vê na Bíblia pessoas que viveram o tempo todo ali. Você não vê na Bíblia pessoas que só tiveram bons momentos, mas muito pelo contrário. Pessoas que sofreram por amor ao Evangelho, pessoas que sofreram, pessoas que passaram um aperto, pessoas que foram perseguidas, que foram mortas, pessoas que foram apedrejadas, que foram cerradas no meio, pessoas que passaram por todo o processo de sofrimento por amor a Cristo. E nós, muitas vezes, achamos que nós temos que viver só na tranquilidade. Claro, o ideal é que vivamos sim, que a gente procure viver, sim. Mas se vier a tempestade, se vier o inverno na nossa vida, nós precisamos estar preparados para enfrentá-lo. Nós precisamos estar prontos para enfrentá-lo. Eu gostaria, irmãos, de destacar, eu vou destacar nesta noite 4 histórias. A primeira historinha foi a de Jó, que eu citei para vocês. O tema da minha ministração é assim, o tema que Deus colocou no meu coração: não desista, sua história ainda não terminou. Não desista, porque a sua história ainda não terminou. A mulher de Jó desistiu. A história de Jó tinha terminado, irmãos? Eu estou fazendo uma pergunta. A história de Jó tinha terminado? Se nós fôssemos escrever a história de Jó,
E se a história de Jó tivesse se encerrado ali, naquele exato momento que a mulher de Jó falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Se Jó tivesse falado assim: no estado que eu estou, eu prefiro a morte. No estado como eu estou, eu prefiro amaldiçoar e morrer. Mas a resposta de Jó para sua mulher não foi essa. Não foi. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20, nos versos 1 e 2. Tem como colocar aí só o versículo 1 e o 2. Vamos lá. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Irmãos, Josafá, ele reinava em Judá. De repente, tudo em paz, tudo tranquilo, tudo em ordem, ele recebe uma notícia que 3 exércitos estavam vindo contra eles. Os amonitas, os moabitas e os das montanhas de Seir. Eles estavam vindo contra o exército. Quando Josafá tomou conhecimento de que aquele exército estava vindo, a Bíblia diz que ele teve medo, ele temeu, porque ele sabia que aquele número de pessoas, que aqueles exércitos que estavam vindo, eram muito maiores, eram muito superiores a eles. Se naquele momento Josafá decide, no nosso caso é morrer ou morrer, porque são 3 contra 1, muito mais numerosos do que nós. Então nós vamos fazer o seguinte: já que a gente vai morrer mesmo, nós vamos pegar as nossas armas e nós vamos partir para cima. A gente morre, mas a gente leva alguns com a gente. E vamos lá. Se Josafá tivesse tomado aquela atitude, é bem provável que hoje nós estaríamos aqui, eu estaria ministrando para os irmãos, de quem foi Josafá e como foi a morte de Josafá. Porque Josafá, ele simplesmente decidiu com as próprias mãos enfrentar os moabitas, os amonitas e aqueles homens das montanhas de Seir. Só que ele preferiu não agir dessa forma. Ele preferiu não agir com as suas próprias mãos. Se a história de Josafá tivesse se encerrado nesse exato momento do versículo 2, e se ele tivesse tomado uma decisão de partir para cima, provavelmente a história de Josafá teria sido outra. Agora, os irmãos, a gente vai continuar falando sobre essa história, mas antes eu quero partir para a terceira historinha, que está lá em Atos, no capítulo 16. Atos 16, a partir do verso 24 a 34. Vamos lá. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Não, 24 ao 34, né? Vamos lá.
Deixa eu ler aqui antes desse. Coloca que eu quero ler uns versículos antes, irmãos. O 16. No 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, porque eles se beneficiavam com as adivinhações daquela mulher, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Vamos encerrar essa primeira parte. Então, irmãos, como o texto diz, Paulo e Silas, eles estavam fazendo a vontade do Senhor, eles estavam pregando o Evangelho, eles estavam caminhando pelas ruas pregando, e aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, aquela mulher ia seguindo eles, aonde eles iam, aquela mulher ia atrás deles. Aonde eles iam, aquela mulher ia atrás deles, ia falando que, olha, eles são servos do Deus vivo, eles são servos do Deus vivo. Olha só, a mulher anunciando que eles eram servos do Deus vivo, e foi só que Paulo, aquilo já estava se repetindo há alguns dias, e Paulo discerniu que aquela mulher não falava da parte de Deus, mas que ela falava por um espírito que não vinha da parte de Deus. Então ele repreendeu. Naquele momento, os senhores daquela mulher, perdendo ali aquela fonte de lucro, armaram uma situação para prender Paulo e Silas, e eles foram presos. Se naquele exato momento da prisão de Paulo e de Silas, se eles tivessem simplesmente se colocado contra Deus, no sentido de falar: mas Senhor, nós estávamos pregando a Tua palavra, Senhor, nós estávamos no Teu nome, nós estávamos pregando o Teu Evangelho, ganhando vidas para o Senhor, nós estávamos cumprindo a Tua palavra, nós estávamos cumprindo o chamado do Senhor para as nossas vidas. Por que que o Senhor permitiu que nós fôssemos presos? E pior, Senhor, permitir que nós tivesse as nossas roupas, nós fôssemos expostos.
expostos à nudez, ficamos sem as nossas roupas, nós apanhamos com varas, nus, levado para a prisão. Que Deus é esse? Que nós estamos fazendo a tua palavra e o Senhor permitiu que isso acontecesse conosco. Olha bem, irmãos, se Paulo e Silas, porque talvez eles poderiam até no fundo ter um pouquinho de razão, porque eles estavam pregando a palavra, falando do evangelho ali, levando as boas novas, ganhando vidas, e de repente eles são levados, são humilhados, apanham, são espancados, são levados para o cárcere, presos. Qual seria a perspectiva de esperança daqueles homens, no sentido de que agora como é que vai ser? Quando é que nós seremos soltos daqui? Pode ser que a gente morra dentro dessa prisão, pode ser que a gente não saia daqui, pode ser que daqui eles armem alguma coisa para nos matar, e eles poderiam ter se rebelado naquele momento contra Deus, porque eles estavam ali cumprindo a vontade de Deus, e foram presos. Então, se a história terminasse nesse ponto, possivelmente eu estaria pregando aqui para vocês assim: olha, irmãos, a trajetória de Paulo e Silas foi uma bênção, eles tiveram uma trajetória linda, o Senhor transformou a vida deles, mas num dado momento, enquanto eles pregavam a tua palavra, enquanto eles caminhavam, enquanto eles pregavam, eles foram presos, eles foram espancados, eles foram levados à prisão, e ficaram lá, morreram na prisão. E aí nós estaríamos anunciando Paulo e Silas como dois mártires da fé, que lutaram, mas que morreram ali, que tiveram a sua trajetória interrompida dentro de uma prisão. Mas não foi isso que aconteceu com Paulo e com Silas. Não foi. Mas nós vamos parar por aqui, irmãos. E eu vou passar para a quarta história. A quarta história fala sobre a crucificação de Jesus. Vamos abrir em Mateus 27, a partir do versículo 33. Amém? E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não o quis beber. Depois de crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tiraram a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram a escrita, a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Se de fato lhe quer bem, por que disse: sou filho de Deus? E os mesmos improspérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Irmãos, pensa bem. Jesus, ele nasceu,
Jesus ele cresceu, Jesus iniciou o ministério no meio daquele povo. E no momento que Jesus começou a anunciar o seu ministério, no momento que Jesus começou a se misturar com a multidão e começou a anunciar o reino de Deus, no coração daquelas pessoas nasceu uma esperança. No coração daquelas pessoas nasceu uma esperança de que viria um novo momento, porque ali estava sendo pregado o reino de Deus e Jesus se anunciava como o Messias, aquele que veio no nome do Senhor, que veio para resgatar o povo, para transformar aquelas pessoas. E de repente Jesus começa a operar sinais, Jesus começa a operar milagres, Jesus começa a salvar as vidas, Jesus começa a repreender e a libertar os endemoniados. Jesus começa a manifestar o poder de Deus ali, a olhos vistos ali, todo mundo contemplando aquilo ali. Então acendeu no coração daquelas pessoas a esperança de que de fato o Salvador estava ali entre eles. Percebam, irmãos, que hoje se torna muito fácil o que eu estou ministrando, porque nós sabemos o decorrer da história, mas para aquelas pessoas que viveram aquele momento, quando elas presenciaram a crucificação de Jesus, elas não conseguiam entender. Elas não entendiam o processo da crucificação, porque Jesus anunciava um reino, ele anunciava o reino de Deus, e as pessoas não conseguiam discernir de repente aquele que estava ali e se dizia rei, e que tinha um reino, e que ele foi enviado para pregar, para anunciar, para libertar. De repente, aquela pessoa levada para a cruz é humilhada, é crucificada, foi espancado, foi cuspido, foi ultrajado, tudo de ruim aconteceu com Jesus ali. E aí ele é levado para a cruz, e aí, logo depois, Jesus, ele é morto. E as pessoas que estavam ali por perto ouviam Jesus, falando com o Pai, pedindo a Deus e clamando ali, e aí Jesus, logo em seguida, Jesus morre. Imaginem só, irmãos, nós, diante daquele quadro, de termos caminhado com Jesus ao longo daquele período, de repente você está diante da cruz, e você vendo ele ali sendo crucificado, e você vendo ele morrer. O coração daquelas pessoas deve ter se enchido de desespero, porque falou assim: gente, e agora? A nossa esperança se foi, aquele que dizia ser o nosso Salvador, aquele que dizia ser o Messias, está morto. O que será de nós agora? Irmãos, se a história terminasse ali, se a história se encerrasse na cruz, com a morte de Jesus, talvez nós não estaríamos hoje aqui. Bem provável que não estaríamos hoje aqui. Eu não sei o que teria acontecido. Se Jesus, naquele momento que ele disse assim: Eli, lama sabachthani, né, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento que Jesus clamou ali, se ao invés dele ter cumprido o propósito de Deus, se ele invocasse uma legião de anjos ali e falasse: eu não suporto essa cruz, eu não suporto essa dor, eu não suporto esse sofrimento, Pai, me tira dessa cruz, me tira dessa cruz, lança fogo sobre esses homens que estão me crucificando. Se ele tivesse feito o oposto, possivelmente nós não estaríamos aqui, porque ele não teria cumprido o propósito de Deus na vida dele. Mas o que ele fez? Ele preferiu passar por tudo que ele passou, porque ele precisava cumprir o plano de Deus na vida dele. E para muitos que ali estavam, simplesmente acharam que aquilo ali era o fim. Pronto, a nossa esperança se foi, e agora o que será de nós? Ficaram perdidos,
porque eles não entendiam dali para frente o que aconteceria, o que seria de nós, o que vai ser de nós daqui para frente. Irmãos, essa foi a primeira parte da história. A segunda parte da história, voltando para o texto de Jó, vamos lá no texto de Jó, no mesmo capítulo que eu li, no capítulo 2, o que Jó respondeu para sua mulher? Vamos lá. Quando a mulher de Jó se dirigiu a ele e falou assim: por que, Jó, você não amaldiçoa o teu Deus e morre? O que Jó respondeu para sua mulher? Vamos lá. No versículo 10, do capítulo 2 de Jó. Mas ele lhes respondeu: falas como qualquer doida. Nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou. Jó com seus lábios, e com tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Quando ele recebeu da esposa dele aquela palavra: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele falou: olha, mulher, como uma louca você fala. Porventura, nós receberíamos apenas o bem de Deus e não receberíamos o mal? E aí, Jó ele não se deixou levar pelo que a mulher dele disse para ele. Mas o que ele fez? Ele simplesmente, rebateu a fala daquela mulher, porque ele sabia que aquela mulher não estava falando dela. Era o próprio inimigo que estava usando aquela mulher para que Jó, ele se entregasse à situação que ele estava vivendo. Para que Jó, ele aceitasse a condição dele naquele momento e falasse: de fato, a minha vida não tem mais jeito. De fato, não há mais esperança para mim, porque tudo aquilo que eu tinha, eu perdi. Todos os meus bens, tudo aquilo que eu adquiri, toda a minha família se foi. E agora a minha saúde se vai. Então eu me entrego. Eu não quero mais essa vida. Eu vou realmente amaldiçoar Deus e vou morrer. Mas Jó, ele fez diferente. Como uma louca tu falas, mulher. Porventura, eu receberia o bem de Deus e não o mal? Indo lá para o texto de Josafá, lá em 2 Crônicas 20, quando Josafá recebeu aquela notícia, que ele recebeu a notícia, o que Josafá fez? Ao invés de Josafá ter saído com o seu povo, com o seu exército para lutar com aquelas pessoas, Josafá poderia ter ido para lutar contra aqueles exércitos, sabendo que eles não teriam a mínima chance. Ele teve medo. A Bíblia fala que Josafá temeu e que ele teve medo. E no momento que ele teve medo, a palavra de Deus diz que Josafá orou a Deus. Ele foi para o joelho e ele clamou a Deus. No verso 15... Desculpa, irmãos, aqui ó. A partir do verso 3, ele decidiu consultar o Senhor.
e proclamou um jejum, reuniu o povo e orou a Deus. E em sua oração, Josafá foi certeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque Josafá, ele foi lá e falou assim com o Senhor. Olha o que ele falou. Porque ele lembrou a Deus, nos versículos 6 e nos versículos 7, que Deus tinha o domínio sobre as nações. Ele falou: Senhor, tu tens o domínio sobre as nações. E o que Deus havia prometido aos seus pais. Então ele falou: Senhor, tu tens o domínio sobre as nações. O que o Senhor prometeu aos meus pais? O Senhor prometeu que essa terra seria nossa por herança. O Senhor prometeu aos meus pais que isso aqui era nossa possessão. Se o Senhor nos deu essa terra, como agora poderá o Senhor permitir que tomem de nós e nos destrua? Olha só, então Josafá, ele foi lá na origem, e ele falou: Senhor, se o Senhor nos deu, por que agora esse povo nos cerca? Por que agora nós somos cercados por esse povo e vamos ser levados à morte? E aí ele mexe no coração de Deus, falando exatamente aquilo que Deus havia prometido para ele. Se Deus nos prometeu, como é que o Senhor pode tirar isso de nós, Senhor? Se o Senhor nos deu, como poderá permitir que tomem de nós e nos destrua? Irmãos, em 2 Coríntios 10, no versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. As nossas armas, irmãos, não são armas físicas. Nós não vamos lutar com espadas, com lanças, com escudos. Nós não vamos lutar, mas nós vamos lutar com a palavra de Deus. Josafá, quando ele se viu impedido diante daquela situação, Josafá, ele recorreu a Deus em oração. Ele levou o povo a jejuar e a orar, porque ele sabia que a única solução que havia para eles era o Senhor entrando com providência ali. E aí Deus fala para ele assim: olha, reúna o povo. Então de madrugada mesmo, Josafá reúne o povo, e Josafá anuncia ali a todo o povo que era para todo mundo estar em jejum, todo mundo estar em oração. E de repente de madrugada o Senhor fala bem assim: olha, avancem, só que vocês não vão fazer nada. Vocês vão caminhar, vocês não vão fazer nada. Vocês não vão pegar em espadas, nem lança, nem escudos, mas vocês vão e parem. Fiquem parados e observem e vejam aquilo que eu, o Senhor, vou fazer por vocês. Então, irmãos, Josafá, ele não decidiu lutar com as próprias mãos. Josafá não decidiu tomar a decisão por conta própria. Ele não decidiu fazer o que humanamente era possível a ele como homem, mas ele recorreu a Deus. E quando ele orou a Deus, quando ele elevou a voz dele a Deus em oração, ele tocou no coração de Deus. Ele falou: Senhor, isso aqui é uma possessão, isso aqui é nossa herança, isso aqui o Senhor nos deu, isso aqui é meu. Por que, irmãos, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós temos algo que é nosso, que foi dado a Deus por nós, e nós não entendemos e nós não conseguimos falar com Deus. Muitas vezes nós não sabemos como orar, e nós não sabemos como reivindicar de Deus aquilo que é nosso, aquilo que foi nos dado. E Josafá, ele entendeu que ele precisava de Deus naquele momento. E aí, irmãos, o milagre acontece, porque ele colocou na mão de Deus, ele deu toda a responsabilidade. Senhor, porque o Senhor está permitindo, o Senhor porventura devolveria aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que foi prometido por Senhor a nós. Agora o Senhor está permitindo que os inimigos venham e tomem e tirem as nossas vidas ainda.
E aí Deus mudou o quadro, irmãos. Deus mudou o quadro. E eles foram, e o impossível aconteceu. O impossível aconteceu, sabe por quê? Porque aquele povo parou. E aí eles começaram a observar que os amonitas começaram a brigar com os moabitas. E eles começaram a se matar entre si. Um exército lutando contra o outro, aquela confusão, e começaram a morrer aqueles homens, e os alvos ficaram parados de pé, observando a salvação do Senhor na vida deles. Olha que coisa linda, irmãos. Quando a gente lança a nossa dependência nas mãos do Senhor, quando a gente decide, quando você discerne que você precisa lançar aquilo nas mãos do Senhor. No texto de Atos 16, quando Paulo e Silas, depois de toda aquela trajetória deles ali, depois deles serem expostos em praça pública, apanhado, tido as suas vestes ali retiradas deles, eles nus ali, quando eles chegaram na prisão, o que o texto diz? A partir do verso 24 até o 34, diz assim, Atos 16, de 24 a 34. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Vamos lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Olha só, eles foram presos, eles foram expostos, foram humilhados, apanharam, foram espancados e foram levados para a prisão. Quando chegaram na prisão, eles poderiam talvez estarem frustrados ali com Deus, eles poderiam estar ali reclamando, murmurando da situação em que eles estavam vivendo, mas o que eles fizeram? Eles começaram a orar e começaram a cantar louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém, irmãos? Irmãos, a história de Paulo e Silas poderia ter tido um outro fim, mas eles, irmãos, eles estavam diante de um quadro de desespero. Eles estavam presos. Depois de estarem pregando o Evangelho, eles foram levados para a prisão e eles não sabiam ao certo qual seria o futuro deles, mas eles preferiram orar e eles preferiram louvar a Deus. Eu queria perguntar a cada um de nós que estamos aqui nessa noite: você já orou e já louvou a Deus diante de um quadro de dificuldade que você está vivendo? Você já orou a Deus e você já louvou? Eu pergunto a Joanício se Joanício já orou,
e já louvou a Deus diante do quadro do filho dele, dos filhos dele? Pensa que é fácil você orar e louvar, sabendo que o amanhã é incerto, sabendo que o amanhã pode ser um amanhã de uma surpresa ruim? Mas, irmãos, Paulo e Silas, eles preferiram orar e louvar a Deus. Irmãos, quando você faz essa escolha na sua vida, não existe cadeia, não existe prisão. Sabe por quê, Joanício? Porque assim como Deus fez com Paulo e Silas, Deus pode fazer um terremoto, bradar sobre aquele lugar, pode Deus chegar para aquele juiz, pode falar para aquele promotor, pode chegar e mudar toda a história, todo o quadro, porque para Deus, irmãos, nada é impossível. A gente precisa entender, essas coisas precisam estar claras no nosso coração, irmãos. A nossa vida, ela passa por um processo. Você desce e você sobe. Quando você desce, você tem que aprender que lá embaixo, você precisa clamar a Deus. Se necessário for, você precisa louvar. Se necessário for, você precisa cantar. Se necessário for, você precisa jejuar. Porque Josafá entendeu que naquele momento ele precisava jejuar. Porque aquela batalha ele não venceria com as próprias mãos. Você já jejuou pela sua causa? Você já jejuou pela sua causa, pelo seu problema? Antes de você tomar uma decisão precipitada, antes de você meter os pés pelas mãos, antes de você querer resolver a sua própria maneira, você já tentou? Eu queria perguntar a você, você já tentou fazer como Josafá fez? Josafá estava num beco sem saída, Josafá estava cercado, ele sabia que a situação dele era de morte. E ele preferiu jejuar. E mais, ele não jejuou sozinho, ele chamou todo mundo para a batalha com ele e falou: olha, essa peleja não é minha, essa peleja é nossa. Então nós vamos orar por isso, nós vamos jejuar por isso, irmãos. A vitória de Josafá só veio porque ele orou e jejuou. Isso é certo, porque se ele não tivesse feito isso, não teria acontecido e nem estaria escrito ali na palavra de Deus. Então o Senhor quer dizer que existem guerras, situações da nossa vida que você não vai vencer se você não sacrificar a sua carne, sabe, irmãos? Muitas vezes nós precisamos sacrificar a nossa carne e muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer isso. Nós não estamos dispostos. Você acorda pela manhã, você está passando por um perrengue danado, uma dificuldade danada, e quando coloca aquele cafezão na mesa, você fala: eu não vou jejuar hoje não, amanhã eu jejuo. E aí você desiste de jejuar, porque você vê aquela mesa recheada lá de coisa gostosa, aí você vai lá, e come. E aí você está atravessando um perrengue danado, irmão, você não sabe qual vai ser o seu dia de amanhã, e você esquece que a Bíblia nos dá um manual, a Bíblia nos ensina certinho como fazer, a Bíblia nos ensina, e nós não tomamos posse daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós esquecemos. Aí você vê Paulo e Silas estavam ali, eles poderiam desistir da vida, eles poderiam reclamar ali de tudo ali, falar: olha onde nós fomos parar, o que será de nós agora, vamos morrer nessa... Mas eles não murmuraram, eles não reclamaram, ao invés disso eles louvaram a Deus. E eles poderiam ter cantado: bom estarmos aqui louvando a Deus. E então ele achou gostoso aquela situação, e Deus deu a eles a possibilidade de viverem o milagre de Deus, porque as portas se abriram, e mais, as cadeias daqueles homens que estavam ali ao lado deles se abriram, irmãos. Eles não foram só eles, foram libertos, aqueles que estavam ao redor deles também foram libertos, e mais, houve salvação. Então Deus muda a situação.
Deus muda a situação. Por que eu coloquei aqui? Não desista. Não desista. Por quê? Sabe por quê, Joanício? A sua história não acabou. Não desista, Fátima. Sabe por quê? A sua história não acabou. A nossa história está ainda, irmãos. Nós estamos num processo de Deus, sabe? Nós estamos num processo. O tempo que Josafá levou para ter a resposta da oração dele foi o quê? Pelo texto, acho que foi horas, né? Porque em um dia ele recebeu a notícia, ele orou, na madrugada ele recebeu ali a palavra do Senhor, a direção, de madrugada mesmo eles foram para o deserto, né? E ali Deus deu livramento no dia seguinte. Né? A situação de Paulo e de Silas foi semelhante. Eles estavam vários dias pregando, foram seguidos por aquela mulher. Depois de terem repreendido, expulsado o demônio que estava naquela mulher, eles foram presos e de meia-noite eles começaram a orar. A resposta de Deus veio e eles saíram logo, horas depois. Horas depois. No caso de Jó, talvez Jó tenha vivido ali alguns meses de sofrimento. Jó tenha vivido alguns meses, porque o que aconteceu com Jó, aconteceu tudo num dia só. As notícias chegaram assim, um servo chegava, dava notícia, daqui a pouco vinha um outro servo, dava outra notícia, chegava outro servo, dava outra notícia, e as coisas foram acontecendo na vida de Jó, e ele adoeceu. Quando ele adoeceu, ele ficou com o corpo dele tomado, e ficou um bom tempo ali enfermo. A luta de Jó pode ter durado meses, a luta de Jó pode ter durado anos, não sei, porque a Bíblia não relata. Mas o fato é que Jó teve a vitória dele. Jó, ele foi vitorioso. Sabe por quê, irmãos? Porque depois Deus restituiu tudo em dobro a Jó. A palavra de Deus diz que Jó teve tudo o que o diabo tirou dele, o que o inimigo tirou dele, ele teve tudo de volta. E teve tudo em dobro. Sabe por quê, irmãos? Fidelidade a Deus. Ele foi fiel a Deus, fiel a Deus. Mas a história de Jesus, ela também não terminou lá na cruz, não é, irmãos? A história de Jesus, ela não teve um fim na cruz do Calvário, porque em Mateus 28, de 1 a 6. Mateus 28, de 1 a 6. Vamos lá. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto. Deus gosta muito de terremoto, né, irmãos? Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Irmãos, a história de Jesus, ela não terminou na cruz. A história de Jesus não terminou ali no Calvário, na cruz. Para aqueles que saíram dali tristes, sem esperança, aqueles que acharam que tinha acabado para eles, que a esperança do Messias tinha sido temporária,
Para aqueles homens que saíram chorando dali, entristecidos, chegou a boa notícia, porque aquele que estava morto ressuscitou. E a promessa do Senhor se cumpriu ali. Então aquilo que poderia ser o fim, se tornou o início de tudo, irmãos. O que poderia ser o fim, se torna no início. E ali o Senhor inicia um processo, porque a partir dali, a gente vê o que aconteceu na vida dos discípulos, dos apóstolos, o que foi acontecendo. Aqueles homens começaram a divulgar o Evangelho, e a igreja do Senhor começou a crescer, e as coisas começaram a acontecer, porque o nosso Senhor, irmãos, não ficou ali na cruz. O nosso Senhor, Ele não se limitou à cruz e à morte, mas Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte, irmãos. Para aqueles que achavam que o fim estava ali na cruz, no terceiro dia, a resposta veio. No terceiro dia veio a resposta de Deus. Não pense você que você não vai ter resposta de Deus, porque Deus, Ele está pronto a nos responder, Deus está pronto a nos dar aquilo que nós necessitamos. Mas nós precisamos, irmãos, nós precisamos ser munidos de fé. Nós precisamos ser munidos de coragem, de força. E sabe aonde nós vamos encontrar isso? Aqui, ó. Porque a Bíblia, ela nos respalda, ela nos ensina como nós devemos nos comportar diante das adversidades da vida. Eu não sei em que fase da sua vida você se encontra. Eu não sei se você está no momento alto do tobogã, se você na parte alta, ou se você está declinando. Não sei se você já está lá embaixo, não sei se você está saindo do buraco, mas eu quero dizer a você, nem tudo está acabado. Não desista, não desanime. O seu problema, você já tem a receita, você já sabe o que fazer, irmãos. Vocês já sabem como se comportar diante do seu problema. Eu poderia citar aqui 10, 15, 20 situações de homens e mulheres que passaram por situações talvez piores, mas que recorreram a Deus e venceram. Homens e mulheres que passaram por dificuldades, recorreram a Deus e venceram. Por isso a minha palavra para vocês nessa noite: não desista.